Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Meus amores, na aula passada a gente falou sobre todo o sistema nervoso, como ele é formado, do que ele é formado, quais são os órgãos que fazem parte dele. E a prof comentou, assim, durante a aula, algumas doenças que podem acontecer. Então, hoje a prof preparou uma aula só sobre doenças do sistema nervoso. Não trouxe todas, até porque são muitas e não faz sentido a prof trazer tudo aqui para vocês. Porém, a prof notou que no livro de vocês só tinham duas doenças descritas ali. E daí a prof também achou pouco, porque vocês com certeza já ouviram falar de outras, e daí fica essa falta de informação, digamos assim, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai aprender sobre doenças do sistema nervoso e a prof vai tentar explicar mais ou menos como cada uma delas funciona, ok? Então, vamos lá. Galerinha, o que é uma doença do sistema nervoso? Vamos tentar lembrar. O nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que é formado pelo nosso encéfalo e pela nossa coluna espinhal. E o sistema nervoso periférico é aquele que é formado pelos nervos pelos opa, pelos nódulozinhos de nervos, tá? Então, pelos nervos e pelos grânulos, lembrei a palavra, que ficam fora do sistema nervoso central, ok? Então, aqui, ó, na imagenzinha, a prof vai mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem o sistema nervoso central, que é o encéfalo, e a nossa coluna espinhal. O periférico são todos os outros nervos, ó. Tudo isso daqui é periférico, estão vendo? Tudo é sistema nervoso periférico. Todos esses nervinhos aqui, ok? E tem alguns que vão para a cabeça também, beleza? Então, gente, essas doenças do sistema nervoso, elas podem tanto pegar só uma parte do sistema nervoso, por exemplo, pode só pegar no cérebro, ou elas podem pegar em grande parte do sistema nervoso, como pegar o cérebro e a coluna junto, tá? E todos os nervos. Então, essas doenças, existem vários tipos de doenças diferentes e elas podem ou só ser característica de uma parte ou ser característica de todo ele, ok? Então, vamos lá. As primeiras doenças que a gente vai aprender são as neurodegenerativas. Vamos por partes. Quando a gente fala assim, degenerativo, isso aqui, ó, degenerativo, o que significa isso? Significa destruição. Degenerar é destruir, tirar, tá? E o neuro, tudo que a gente vê que é neuro, faz parte do sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, neurologista é um médico que cuida do sistema nervoso, tá? Então, tudo que é neuro vem de neurônio, né? Que é a célula formadora do sistema nervoso, ok? Então, as doenças neurodegenerativas são aquelas que vão destruindo os neurônios, vão destruindo de alguma forma, né? Pode ser destruindo o neurônio inteiro, pode ser destruindo parte dele, como a bainha de mielina, por exemplo, ok? Então, vamos lá. As doenças neurodegenerativas são aquelas que ocorrem no sistema nervoso, debilitando os indivíduos que são acometidos por elas. Acometidos é que acontece com aquela pessoa, tá? São enfermidades que ainda não possuem cura, provocando degeneração progressiva dos neurônios, ou seja, há um agravamento dos sintomas com o passar do tempo, interferindo diretamente na qualidade de vida de seus portadores. Essa degeneração de neurônios prejudica o bom funcionamento cerebral e pode comprometer o movimento do corpo. Então, o que ele está dizendo aqui, galera, nesse textinho que a prof trouxe para vocês? Que as doenças neurodegenerativas, elas podem acontecer num período muito cedo da nossa idade, por exemplo, com 20 anos, e com o passar do tempo elas vão piorando. Por quê? Porque como elas são
degenerativas, elas vão destruindo. E, infelizmente, a gente não consegue repor com tanta facilidade os neurônios, né? Eles não são células que aparecem e surgem assim facilmente como uma célula do osso. Elas não têm essa capacidade, infelizmente. Antigamente, antes de existirem toda essa pesquisa sobre os neurônios, se dizia que a gente nascia com uma quantidade de neurônios específicos e a gente morria com muito menos, porque eles iam morrendo ao longo do tempo, né? Porque as células morrem, como a prof já explicou para vocês. Porém, com alguns estudos novos, foi descoberto que os neurônios eles conseguem se multiplicar também e criar novos neurônios. Porém, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, o nosso corpo não tem a capacidade de repor os neurônios com tanta rapidez quanto eles morrem, digamos assim, tá? Como é, por exemplo, a nossa pele, o nosso osso. O nosso corpo, na nossa pele e no nosso osso, ele consegue repor as células tão rapidamente quanto a gente perde elas. Porém, nos neurônios isso não acontece, ok, gente? Então, esse tipo de doença eles atrapalham a qualidade de vida da pessoa, porque imaginem vocês, o sistema nervoso, ele comanda todo o nosso corpo. Então, se ele está doente, todo o nosso corpo fica doente junto, né? E ele compromete muitas coisas, como pode comprometer a visão, a fala, a deglutição, né, que engoliu a comida, os movimentos, enfim, pode pegar qualquer parte do nosso corpo e atrapalhar muito a vida de uma pessoa, né? Então, as doenças do sistema nervoso são uma das maiores razões de problemas médicos e socioeconômicos atuais. As suas causas ainda não são conhecidas. Elas não acometem todo o sistema nervoso. Elas não acometem todo o sistema nervoso. Elas atingem áreas específicas, no caso das neurodegenerativas, ok? A gente vai ver que existem outras que não são degenerativas. Então, vamos lá. A primeira que a prof trouxe aqui para vocês é o Parkinson, tá? O que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença que ela vai matando neurônios, né? Como qualquer outra doença neurodegenerativa, e ela vai fazendo com que a pessoa perca a capacidade de controlar os seus músculos. Então, o que acontece? A pessoa começa a tremer com muita facilidade. Tudo ela treme, porque ela não consegue controlar a musculatura dela, então a musculatura dela se move sozinha. Então, ela consegue movimentar os braços, ela mexe os braços, principalmente as mãos, o corpo, a cabeça, fica mexendo. Até aí, a pessoa até consegue, digamos, se manter, né? Consegue fazer as coisas. Porém, o nosso corpo é formado por várias outras partes de músculo, né? Como, por exemplo, o nosso coração, a nossa bexiga. Então, daí a pessoa perde a capacidade de segurar o xixi, então faz xixi sozinho. Começa a perder a capacidade de respiração, porque o músculo que ajuda na nossa respiração, o diafragma, também vai perdendo o movimento. Vai perdendo o movimento do coração e pode gerar uma parada cardíaca. Então, o Parkinson, galera, não é só a tremedeira, não é só ficar tremendo lá, a pessoa não conseguir comer, por exemplo, né? Porque não consegue segurar uma colher. Isso não é só isso. O nosso corpo é formado por outros tipos de músculo, então ele vai pegar todo e qualquer músculo, ok? Pode acontecer em homens e mulheres, tá? E, além disso, ele acontece normalmente em pessoas mais idosas, né? Acima dos 60 anos, ok? Vamos para o próximo. O Alzheimer. Galera, como que é o Alzheimer? Também é neurodegenerativa. E o que ela acontece? Ela vai pegar mais a parte do encéfalo, né? E vai matar os neurônios do encéfalo. O que acontece ali? Essa doença normalmente pega uma parte do nosso cérebro que segura as memórias. Então, quem tem Alzheimer normalmente não consegue lembrar de coisas recentes. Por exemplo, do nome de pessoas que conheceu há pouco tempo, ou de onde é a sua casa, qual o caminho da sua casa, se já tomou água, se já tomou um remédio, se já comeu, ela esquece as coisas rapidamente.
Porém, normalmente, memórias muito antigas, tipo memórias da infância, memórias da adolescência, ele consegue lembrar. Então, normalmente, essas pessoas acham que estão vivendo naquele momento. Então, elas não reconhecem, por exemplo, filhos, elas não reconhecem, porque elas não sabem que tiveram, né, filhos. Por quê? Porque a memória ela vai sendo comida, né? Os neurônios não conseguem mais segurar essa memória. Essa memória para. E isso pode gerar também uma confusão muito grande na cabeça da pessoa que tem Alzheimer. Então, ela pode achar que tem alguém tentando matar ela ou que tem alguém tentando sequestrar ela. Pode acontecer de ela ver coisas que não existem, que a gente chama de alucinação. Enfim, essa doença é uma doença muito triste, tá, gente? Ela acontece também em pessoas mais idosas e é extremamente triste, porque a pessoa vai esquecendo as coisas. E isso afeta não só a pessoa, né? Afeta o resto da família, e isso é muito ruim. E o Alzheimer, galera, como ela é uma doença neurodegenerativa, ela vai comendo os neurônios aos poucos e vai chegar um momento que os neurônios não vão mais conseguir desempenhar o papel e a pessoa pode chegar a óbito, ok? Pode morrer. Então, depois de um certo tempo, a pessoa já não lembra de quase mais nada, assim, e também não lembra que estava doente e acaba que para de sofrer com aquilo, né? Mas o resto da família sofre bastante. A esclerose múltipla, galera, essa doença é uma doença muito ruim também, que nesse caso, ela pode começar já dos 20 anos. Ela não começa com pessoas idosas, ela pode começar desde a fase adulta, né? E ela acontece mais em mulheres do que em homens, mas também acontece em homens, tá? O que é a esclerose múltipla, galera? Essa doença, ela vai matando os neurônios por uma coisa que o próprio corpo faz. Vou tentar explicar para vocês. O nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa do corpo, às vezes elas se perdem e se confundem. Elas acham que tem alguma coisa no nosso corpo que é ruim, mas que na verdade faz parte do nosso corpo. E daí elas começam a matar essas células que fazem parte do nosso corpo. E uma dessas células é um neurônio. Então, as nossas próprias células matam as nossas células. Isso é uma doença que não tem cura. A gente não consegue bloquear as nossas células imunológicas, porque se a gente fizer isso, qualquer outra doença, qualquer gripe, qualquer coisa ia matar a gente facilmente. Então, infelizmente, não tem cura. O Parkinson e o Alzheimer também não tem cura, eles têm tratamento, tá? Então a gente consegue tomar medicação para melhorar os sintomas, diminuir os tremores, diminuir a falta de memória e no caso da esclerose múltipla também tem alguns medicamentos que ajudam a diminuir os sintomas, porém nenhuma delas tem realmente uma cura, tá, gente? Não existe ainda cura para nada disso, porque infelizmente a medicina ainda não encontrou nada que pudesse ajudar nesse sentido, ok? Então, gente, o que essas células do nosso sistema imunológico faz? Elas destroem as células do sistema nervoso, causando cansaço, dificuldade de falar, dificuldade para engolir. Então, imagine vocês, a pessoa não consegue comer direito, né? Dificuldade em andar, dificuldade em pegar as coisas, em mexer, escrever, digitar. Começa a ter uma dificuldade muito grande em realizar tarefas do cotidiano, pentear o cabelo. Então, isso é muito ruim, né? E nesse caso da esclerose, é mais triste ainda porque ela já pega uma pessoa da fase adulta, né? Então, ali a partir dos 20 anos, a pessoa já pode pegar essa doença e isso faz com que ela tenha uma qualidade de vida muito ruim. Gente, aquelas 3 ali que a prof mostrou para vocês são neurodegenerativas, ou seja, vão matando os neurônios. Agora, essas que a prof vai falar para vocês não são neurodegenerativas, porém também são doenças do sistema nervoso, ok? A primeira que a prof vai falar para vocês aqui é o AVC, com certeza vocês já ouviram falar, que é o acidente vascular cerebral. O que é isso, gente? Acidente vascular significa quando alguma veia ou artéria acaba se rompendo de alguma forma. E cerebral, porque é no cérebro, tá?
Então, a gente tem veia e artéria, que são os vasos sanguíneos, por todo o nosso corpo, incluindo dentro do nosso cérebro. E por alguma razão, essas veias pode ser por má alimentação, por pressão alta, enfim, tem vários casos, tá? Várias coisas que podem levar a isso. Essas veias, elas estouram ou elas param de funcionar. E daí isso acontece um sério problema dentro do cérebro, né? Porque imaginem vocês, se parar de passar sangue ali, ou se a veia estourar, o nosso cérebro para de receber oxigênio, então ele para de trabalhar, né? Então, como que pode acontecer isso? Pode ter um AVC isquêmico. Que é isso? É quando a veia ela só para, tá? Ela para de receber sangue. E daí aquela veia, aquela artéria morre e não recebe mais sangue. Ou pode acontecer o AVC hemorrágico, que é quando a veia estoura e sai sangue, tá? Os dois são perigosos, mas se for descoberto a tempo e for levado a um hospital, a pessoa pode se salvar, ok? Então, normalmente a pessoa sente dor, né? Sente como se fosse uma dor de cabeça muito forte. Em alguns casos, ela não sente já na hora. Ela pode começar a ter sintomas, por exemplo, dificuldade em falar, não consegue falar, a língua enrola, né? Enrola. Dificuldade em andar. Às vezes pode ver coisas que não existem, uma paranoia, né? Ver coisas que não existem. Ou começar a ter dificuldade em enxergar as coisas. Então, podem ter sintomas sem que a pessoa sinta uma dor de cabeça forte, ok? Um outro sintoma é dor de cabeça forte, e daí, quando a gente consegue ver esses sintomas, é bom a gente levar diretamente para um médico, porque isso pode ser tratado facilmente, né? A epilepsia, gente. A epilepsia, vocês podem já ter ouvido falar em convulsão. A convulsão é quase a mesma coisa que a epilepsia, tá? Mas o que acontece? A convulsão é quando dá uma vez, duas. A epilepsia é quando acontecem várias vezes, tá? Essa é a diferença, resumidamente, para vocês entenderem. Então, o que é a epilepsia? É quando, vocês lembram que a professora explicou para vocês que quando um neurônio passa informação de um para o outro, é como se fosse uma corrente elétrica. Então, a gente tem essa corrente elétrica por todo o nosso corpo. Então, às vezes, o que acontece? Essas correntes elétricas podem ter um curto-circuito e elas acontecerem todas ao mesmo tempo. Então, imagine vocês, os neurônios soltando eletricidade todos ao mesmo tempo. Então, eles não se conversam mais, né? Não tem mais a conversa entre um e outro. E daí a pessoa, o corpo inteiro entra em colapso. E daí a pessoa desmaia e começa a se tremer inteira. Por que ela se treme inteira, gente? Isso é uma reação de todos os músculos ao mesmo tempo. Porque imaginem vocês, o nosso corpo está mandando eletricidade, o nosso cérebro, perdão, está mandando eletricidade para todo o nosso corpo, informando para ele que é para ele se movimentar. Então a pessoa se treme inteira, porque os músculos estão recebendo carga elétrica do cérebro. Outra coisa que acontece, que pode acontecer enquanto a pessoa está tendo um ataque epilético, é a pessoa fazer xixi. Por quê? Porque ele não vai controlar nada disso, né? E outras coisas podem acontecer, como, por exemplo, a pessoa morder a própria língua, porque como os músculos estão trabalhando, os músculos da face também trabalham e eles podem trancar, fazer assim, tipo, trancar os dentes, e daí acaba mordendo a língua, né? Então, quando isso acontece, o ideal é a gente colocar a pessoa de lado, para que, se ela morder a língua, ela não se engasgue com o próprio sangue, porque é o que acontece. A pessoa não está controlando nem engolir, né? Ela não está controlando nada, ela está desligada. E daí pode acontecer da pessoa engasgar com o próprio sangue, tá? Então, nesses casos, a gente sempre vira a pessoa de lado para que isso não aconteça. Então, gente, a epilepsia ela pode acontecer por vários motivos, tá? Pode ser por um AVC, pode acontecer por um AVC. Pode acontecer por doenças infecciosas, ou seja, doenças de micro-organismos que entraram e causaram alguma infecção. Pode acontecer por algum tumor no cérebro. Pode acontecer por alguma outro tipo de doença que pega outra parte do corpo e isso leva para o cérebro. Enfim, gente, pode acontecer por vários motivos, ok? Isso não quer dizer que todo mundo vai ter, tá?
A prof está dizendo que são várias coisas que podem causar isso, que é bom a gente estar sempre tomando cuidado. Uma coisa que acontece bastante é depois de, por exemplo, um acidente, né? Que, por exemplo, um motoqueiro, alguma coisa assim, que bate com a cabeça, isso acontecer depois de um trauma, né? Então, isso normalmente tem medicação e é tratável tranquilamente, tá, gente? E a meningite, para falar um pouquinho para você sobre a meningite durante a aula, né? Mas só para a gente relembrar, o que é a meningite? A meningite é quando acontece a inflamação das películas que recobrem tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Essas películas estão ali para proteger e nutrir, né? Essas partes, e por alguma razão, pode ser por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, esses micro-organismos entram nessas partes e inflamam. E daí essa inflamação é a meningite. Isso pode causar convulsões, pode causar alucinações, pode causar vários tipos de doenças. Por quê? Porque ela está pressionando o nosso cérebro, está fazendo com que o nosso cérebro não esteja protegido e tudo mais, tá? E pode levar a óbito também, tá, galera? A pessoa pode morrer por conta de meningite. Algumas são tratáveis, outras não. Porque depende do agente, né? Se for uma bactéria, se for um vírus, se for um protozoário, tudo vai determinar se é tratável ou não, tá? Mas tem cura, né? E pode ser tratado com medicação também. Então é isso, meus amores. A prof tentou trazer algumas doenças para curiosidade de vocês e também para vocês saberem que elas existem, tá? Existem inúmeras outras que não vem ao caso aqui a prof comentar com vocês. Mas essas são as mais conhecidas, então a prof resolveu trazer elas para vocês entenderem como que funciona isso, ok? Então, espero que vocês estejam bem, uma ótima semana para vocês, um super beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!